Face, gente. A especialista em harmonização facial, Ana Paula Ouro, vai passar mais umas informações aqui pra gente. E se você em casa tem dúvidas, quer mandar sua pergunta também, é 4599254747. Boa tarde, Ana Paula, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Sempre uma alegria estar aqui. Então vamos começar explicando para o povo sobre o que é o preenchimento full face, que aí eu comentei no começo do programa, o povo já, o que é isso? O que é isso? Assim, seria um preenchimento de face toda, mas não significa que vai ser preenchido cada pedacinho do rosto, né? Significa que você vai atender, né, e fazer os preenchimentos em uma pessoa que tem múltiplas necessidades, né? Não é igual em todo mundo, precisa variar de acordo com o que cada paciente precisa, mas é quando tem múltiplas necessidades mesmo, por isso que é full face, né? E como que é feito esse preenchimento? São quantas partes no rosto ali? Como você falou, de repente a pessoa fala, nossa, mas não é meu rosto inteiro. São divisões ali também no rosto para fazer, né? Isso, um determinado paciente às vezes vai precisar colocar um pouquinho de queixo, a olheira e o bigode chinês. O outro pacientinho vai ter que fazer assim a maçãzinha do rosto e o nariz, né? Então, outros, preenchimento labial. Algumas pessoas têm o rosto mais derretidinho já, né? Com um processo de envelhecimento um pouco mais avançado ou menos gerenciado, né? Aí faz uma sustentação nessa região e preenche o restante onde faltar. É mais um conceito de embelezamento, de rejuvenescimento do que um conceito de transformação como era alguns anos atrás. Você, né, via as pessoas transformando o paciente em outra pessoa, né? Na verdade, pelo menos mudava muito o rosto. Isso, né? Pelo menos o conceito de harmonização que eu acredito não é esse, né? E sanando as necessidades daquele paciente. Até o fato do emagrecimento agora também, o rosto fica um pouquinho mais caído, então são pequenos detalhes ali. Detalhes, a gente cria pontos de luz, né? Diminui as áreas de sombra que nos deixam mais envelhecidos. Isso que você falou do emagrecimento é uma coisa pela qual eu passei, né? Eu sou uma paciente que fiz cirurgia bariátrica, tive um emagrecimento aí de 50 quilos, então a gente sente de fato que o rostinho dá uma caída, né? Mas a gente pode levantar esse rosto, fazer essa sustentação em múltiplos pontinhos que vão caracterizar um preenchimento full face. É isso, a gente está falando que é um assunto, é uma coisa que acontece muito mesmo. Até as pessoas que fazem bariátrico, mas muitas pessoas que acabam fazendo exercício, fazendo aqueles regimes e tal. Então são pequenos detalhes que você pode consertar ali também, né, através do full face. E uma coisa que é importante a gente falar também é os cuidados para você ter ali na hora de fazer. Mas fala um pouquinho para mim sobre a recuperação também, como que ela é? Normalmente é muito tranquila, né? Claro que a gente tenta entregar o melhor resultado possível com um mínimo de produto, né? Então, às vezes a gente vai falar em full face e as pessoas tendem a se assustar quando a gente fala em 7 seringas, 8 seringas, 9 seringas de ácido hialurônico. Tipo, meu Deus, eu vou ficar com o rosto desse tamanho. Mas não vai. Vou fazer uma analogia aqui com um sachêzinho de maionese, desses que a gente tem na padaria, né, nas lanchonetes. Um sachêzinho de maionese, ele tem 7 ml, que é o que tem em 7 seringas de ácido hialurônico. E se você pega um sachêzinho de maionese e você pensa em distribuir esse sachê no seu rosto, aí você já vê que não é tanto volume assim, né? E é isso, assim, mas a recuperação é muito tranquila. A gente tenta entregar, então, o melhor resultado com o mínimo possível de material, usar produtos, claro, de excelente qualidade, sempre avaliar o paciente com olhos bem clínicos antes para que ele esteja bem de saúde para passar por esse procedimento, né? A estética, ela é critério, a saúde precisa vir primeiro. E quais que são os procedimentos assim que as pessoas mais procuram, que se incomodam mais, assim, que fala, vem, eu quero isso aqui? De preenchimento, você diz? De preenchimento, as pessoas me chegam muito com a queixa de me sinto muito cansada, mesmo depois de uma boa noite de sono, né? Fico com o rosto muito cansado e aí a gente vai avaliar se esse rosto está caidinho, como que está a região de olheira e essa região ao redor das olheiras, que também é muito importante, é uma região de sustentação e a gente considera daí o preenchimento de olheira um refinamento, né? Sustenta o que precisa, depois, se precisar, preenche a olheira, né? Da mesma forma o bigode chinês, que é uma queixa muito frequente. Então a gente levanta o rosto em pontinhos estratégicos, se precisar, depois preenche o bigode chinês. Mas são as principais queixas. Meu rosto está derretendo, que aí a gente precisa fazer essa sustentação. E meu rostinho tô com um rostinho de cansado. E o preenchimento labial, que daí as pessoas procuram mais, ou por embelezamento, empoderamento, porque as mulheres principalmente se beneficiam muito, se sentem, né, mais empoderadas depois de fazer.
quanto para correção de cicatriz, alguma coisa assim, ou devolução do volume perdido. São casos muito interessantes quando eu recebo assim senhorinhas já com bem mais idade e elas pedem o volume labial que elas tinham. Elas não querem nada de bocão, nada. Elas só querem assim, eu quero passar um batom e segurar o batom na minha boca. E esses são casos muito legais, muito bonitos de fazer também. E assim, e quanto tempo dá para ver o resultado do procedimento FunFace? É meio na hora? Porque a gente sabe que às vezes alguns procedimentos eles ficam um pouco inchados e tal. Sim. Mas assim, quanto tempo que você vê o resultado? O resultado final em 15 a 21 dias. Né? Que daí desinchou bem, já teve ali uma cicatrização, o tecido já se acomodou ali, né? Os tecidos em relação ao ácido hialurônico e o ácido hialurônico em relação aos tecidos, já está tudo acomodado ali. Mas na hora o paciente já tem uma boa ideia de como vai ficar, né? Porque quando você injeta, você devolve o volume ali na hora, né? Então depois você só aguarda a questão de acomodação. Mexeu na pele e tal, ficou um pouquinho inchado, às vezes as pessoas se assustam Diminui também, o né? edema, exatamente. E isso varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que sai da cadeira, parece que não fez nada, né? E tem pacientes que eu brinco que sai da cadeira parecendo um baiacuzinho, de tão inchadinho. Mas que volta tudo ao normal. Volta tudo ao normal, nada que não desinche, graças a Deus. Mas existe assim alguma contraindicação? Existe. Todos os procedimentos a gente tem que prestar muita atenção no paciente que vai receber esse procedimento, né? Então, o ácido hialurônico mesmo, ele tem suas contraindicações, né? Algumas doenças autoimunes a gente evita de fazer e entre outras, né? Contraindicações, mas tem sim. E quais que são os principais benefícios do FunFace? É você designar, tipo assim, a parte principal que te incomoda mais, trabalhando tipo o bigode chinês ou olheira? Quais que são os benefícios? Eu vejo que as pessoas ficam muito mais felizes depois por aquele rejuvenescimento, entendeu? Então, assim, ó, uma pessoa que, por exemplo, ela tem 20 e poucos anos, ela só precisa de um queixinho. Ela faz um queixinho, não é um preenchimento full face, ela só fez, né, um preenchimento em um lugar, então ele não é de face toda, mas ela fica muito feliz. Então, o que eu vejo de benefício no full face é o mesmo que eu vejo de benefício nos outros procedimentos também, que é a realização do paciente com aquele resultado, né? E no full face é proporcionalmente maior, porque a pessoa se vê muito melhor, né? Se vê, como a gente trabalha em diversos pontos, ela se vê muito melhor em vários pontos, não só em um. E até é importante a gente falar também, né, Ana Paula, quando a gente fala em harmonização facial, botox e tal, é a prevenção, porque se você começa a tratar cedo, você de repente não vai precisar, como você falou ali, 7 ml, mais. Vai ser aos poucos que você vai estar fazendo. Isso, né? é uma construção, né? E é bem importante falar também que a manutenção disso não é toda vez que você for, você vai ter que fazer 7 ml, 8 ml. É uma, né, fase inicial de tratamento e depois uma fase de manutenção. E nada melhor do que a prevenção, né? Como você falou. Então, você pode ir trabalhando já desde antes de você precisar dos preenchimentos, pode ir fazendo botox, pode ir trabalhando com bioestimuladores de colágeno e aí a gente vai precisando de menos preenchedores. Porque são várias técnicas também, né? São muitas. Mas eu vou deixar até o Instagram da Ana ali, ó, doutora Ana Paula Ouro, aí você pode interagir lá, ver as técnicas, se você ficou em dúvida, não deu tempo de mandar a pergunta aqui também, interage com ela, manda lá pra ela. Eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. Porque às vezes ela tá atendendo, daí não pode, daí gente. Não pode. Ela vai respondendo depois, mas ela responde. Pode seguir ela lá também. Gratidão. Obrigado. Eu que agradeço. Bom retorno pra clínica. Igualmente. Até mais.